A paz do Senhor Jesus Cristo, bem-vindo ao canal Meu Mestre em Teologia com o pastor Osemar Almeida. Hoje nós vamos ver aqui um assunto interessante, hein? Você vai gostar. Você que é um estudante, você que é estudante da Bíblia Sagrada, você vai ver que é interessante. Olha, no nosso estudo de hoje, nós vamos entender, vou te mostrar, provar na Bíblia, né? Que os dois sacramentos que existem na Bíblia são batismo e Santa Ceia, tá? Sacramento ou ordenanças, tá? O cristão protestante, ele chama de ordenança. Já o cristão católico, ele chama de sacramento, tá bom? Eu vou te explicar mais para frente por que essas palavras são diferentes, são usadas diferentes, mas você vai ver que é a mesma coisa. Na teologia protestante, tá? Os únicos sacramentos que existem, ou ordenanças, né? Instituídos diretamente por Jesus Cristo, tá? Foi Jesus que instituiu esses dois sacramentos, são o batismo e a ceia do Senhor. E esses dois, tá? São os únicos rituais, tá? Sacramento quer dizer ritual. São os rituais ordenados por Jesus Cristo, praticado pelos apóstolos, e possuem um significado espiritual profundo na nova aliança. Tá? A diferença entre sacramento e mistério. Sacramento vem do latim, tá? A Bíblia no original hebraico, ela também foi traduzida para o latim, tá? Então, sacramento era usado no Império Romano. Essa palavra era usada para indicar um juramento sagrado feito pelos soldados. E quando o Novo Testamento ele foi traduzido para o latim, a palavra mysterium, ela foi traduzida como sacramento, tá? Dando origem ao uso posterior da palavra sacramento, tá? Então, quer dizer, lá no original, mysterium, sacramento. E eu vou te mostrar hoje onde essa palavra mysterium ela aparece. Por exemplo, ela aparece em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: evidentemente, grande é o mistério, olha aí, no grego, mysterium, tá? Grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito. Aqui, mistério se refere a Cristo, o maior sacramento da revelação divina. Tá? Então, teve todo aquele ritual com Cristo. Qual foi o ritual? Jesus foi julgado, aí condenaram ele falsamente, arrumaram testemunhas falsas, Jesus apanhou, Jesus levou chicotada, Jesus foi lá na cruz, pregaram ele na cruz, foi humilhado, envergonhado, Jesus morre na cruz. Tudo isso é um sacramento, tá? É um ritual, ok? Então, e Jesus morre na cruz, Jesus é colocado no túmulo, e ao terceiro dia Jesus ressuscita, e depois de 40 dias Jesus é assunto aos céus. Então aquele ritual, tá? Aquele sacramento, o maior dos sacramentos é a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo. Mas nós temos também o batismo, tá? O batismo é o primeiro sacramento que eu quero falar com você hoje. E esse batismo é uma ordenança. Então, nós já vimos que ordenança e sacramento, essas palavras são similares, tá? E Jesus, ele fala assim, olha, em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele fala, olha, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E livro de Marcos 16:16, Jesus vai dizer, quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Então,
Jesus dando uma ordenança, tá? Instituindo o batismo como um sacramento. É algo sagrado, tá? Olha, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, vai dizer assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O apóstolo Paulo está explicando direitinho aqui, olha, precisamos nos arrepender do pecado. Depois que a gente se arrepende do pecado, a gente aceita Cristo no nosso coração, tá? Cristo fica morando no nosso coração. Aí, individualmente, cada um de vós, quer dizer, individualmente, vai ser batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos vossos pecados. Aí, depois que faz isso, recebe o dom do Espírito Santo, tá? Esse dom quer dizer um presente, tá? Recebe um grande presente do Espírito Santo. Então, batizar não é se a pessoa quer ou não quer, não é o ser humano que manda não, tá? Quem mandou foi o Senhor. E se Deus mandou, meu irmão, quem é que pode desobedecer? Se Jesus Cristo disse que precisamos ser batizados, e agora? Vamos sim, tá bom? Então, olha, Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, apóstolo Paulo ele vai dizer assim: ora, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então aqui, apóstolo Paulo, ele escreve essa orientação, né, para a igreja que está em Roma, dizendo, olha, quem não se batizou aí ainda, tem que se batizar, hein? Aceitou Jesus Cristo? Morreu para o mundo? Morreu? Então, agora ressuscitará com Cristo, mas precisa obedecer a palavra. Por que o batismo é um sacramento ou uma ordenança? Tá? Ele é um sacramento por quê? Porque ele foi ordenado, tá? Diretamente por Jesus Cristo. Mateus 28 e 19. Qual a outra razão? Os apóstolos ensinaram e praticaram o batismo. Atos capítulo 2, versículo 38. E o que o batismo simboliza? O batismo simboliza a morte para o mundo. Tá? Simboliza a morte junto com Cristo. O sepultamento, ali, quando Cristo foi para o sepulcro, os nossos pecados também foram enterrados. Jesus fez isso. E agora, em Cristo, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. Então, a ressurreição espiritual do crente. Tá? Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4. Então, não existe aquela de que, bom, já aceitei Jesus Cristo, mas eu não pertenço a igreja nenhuma, mas eu sou de Deus. Ó, você está enganado, hein? Você está em desobediência ao Senhor, tá bom? Esse vídeo de hoje é para te orientar, tá? Para te orientar. Se você aceitou Jesus Cristo, se você é de Deus, se você é de Cristo, você precisa se batizar. Você precisa ter um pastor. E quem vai te batizar é um pastor. Tá? Por isso que eu já fiz vídeos anteriores dizendo a importância da igreja, tá? A importância dos pastores, a importância dos líderes espirituais. Nada disso é inventado não, tá? Ninguém é pastor porque quer ser pastor, é bonitinho o cargo, né? Não. E ninguém vai para o céu porque é pastor, não. Só é pastor quem tem chamado mesmo e sabe das durezas que é, tá bom? Sabe. Só depois que a pessoa começa ali, né, na sua vida pastoral que vai ver. Porque não é o título que vai levar para o céu, é a fé em Jesus Cristo, é a obediência à palavra. Então, se você aceitou Jesus, você se batizou, você participa da ceia da sua igreja, meu irmão,
Se a trombeta tocar agora, você vai para o céu. Você vai para o céu. Tá bom? Então, ir para o céu, esse que é o objetivo nosso. Esse é o nosso objetivo. Então, deu para entender que quem ainda não decidiu pelo batismo, se você realmente tem convicção de que você é um pecador, precisa de perdão dos seus pecados, tá? E aceitou a Cristo de verdade, então ora ao Senhor, Deus vai te mostrar uma igreja, você vai começar a congregar e você vai chegar para o pastor dessa igreja e vai dizer, olha, eu entendi, tá, que eu preciso me batizar, a fim de cumprir a palavra de Deus. E aí você pode anotar aí esses versículos que eu dei para você. Anota aí, Mateus 28, 19, Atos 2, 38 e Romanos 6, versículo 3 e 4. Tá? Você pode preparar-se para o batismo, porque você vai estar obedecendo a Cristo. Você, quando vai se batizar, você está obedecendo a Cristo. Aí agora você já se batizou, você agora faz parte de uma igreja, você é salvo, agora tem a segunda ordenança, que é o segundo mysterium no grego, tá? Que é um outro sacramento. Que sacramento é esse? É a ceia do Senhor, que também é ordenada por Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 22, versículo 19 e 20, Jesus disse assim, e tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí agora, por revelação divina, apóstolo Paulo ele recebe, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 26, apóstolo Paulo ele vai detalhar, tá, melhor esse sacramento, esse ritual. Ele fala assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhantemente modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Tá? Isso foi a revelação que o apóstolo Paulo recebe e ele detalha melhor esse cerimonial da Santa Ceia. E João capítulo 6, versículos 53 até o 56, disse-lhes, pois, Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, por que a ceia do Senhor é uma ordenança, é um sacramento, é um ritual religioso orientado e ordenado por Cristo? É um sacramento porque é uma ordem direta de Jesus. Essa é a resposta. Para quê? Para ser praticado pela igreja. Quem é a igreja? Aqueles que aceitaram a Cristo e aqueles que se batizaram em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por que eu continuo celebrando a Santa Ceia hoje? Porque os apóstolos continuaram a celebrar a ceia como um memorial da morte de Cristo. Né? O respaldo está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 até o 26. E por quê? Qual é o símbolo desse sacramento?
simboliza a comunhão com Cristo e a sua obra redentora. João capítulo 6, versículo 53 até o 56, tá? Então, a ceia, é por isso que em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele dá uma orientação bem específica. Você vai celebrar a Santa Ceia na sua igreja, examina-se a si mesmo. Tá de carinha feia com alguém? Vai lá se consertar primeiro. Não participa da ceia antes disso, não. Não é para você ir embora também não, tá? Pegar a sua Bíblia e ir embora. Não, aí está piorando a situação. É para você procurar o seu irmão, procurar a sua irmã e você se consertar com o Senhor, se arrepender dos seus pecados, tá bom? E você ter ali os seus pecados lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, o batismo e a Santa Ceia, eles são sacramentos e rituais amparados pela Bíblia Sagrada, porque Jesus ordenou, Jesus orientou. Então, esses são os sacramentos protestantes, tá bom? Da Bíblia evangélica protestante. Ok? Deu para esclarecer? Você recebeu de Deus? Então, inscreva-se no canal, curta, comenta e compartilha. Vamos orar ao Senhor? Meu Deus e meu Pai, eu oro, Senhor, nesse momento, pela vida de cada ouvinte, Senhor, pela vida de cada um que está recebendo esse vídeo agora. E aquele que está recebendo e ouvindo essa mensagem e que ainda não se batizou, porque não entendeu ainda o seu mistério, que essa pessoa possa ser tocada hoje, meu Deus. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor falou assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Senhor, aqui o Senhor está valorizando a fé em Cristo e a oportunidade de se batizar. Então, quem está me ouvindo e tem ainda o tempo, tem a oportunidade de se batizar, Senhor, que vá fazer isso hoje, que vá correndo, Senhor, para a sua igreja, pedindo orientação ao seu pastor e dizendo: olha, eu tenho fé em Cristo, eu sou de Cristo e eu preciso me batizar. Lógico, Senhor, se alguém que está impedido por alguma causa, talvez tenha aceitado a Cristo agora no leito, está abrindo o coração para Jesus agora e não está tendo a oportunidade também, Senhor, não vai ser a falta do batismo que vai impedir a salvação, não. Vai ser a fé dessa irmã, a fé desse irmão que vai curar e vai, Senhor, trazer salvação para essa alma. Mas eu peço, meu Deus, que o Senhor levante essa irmã do leito, levante aí esse homem do leito, essa criança, e eles possam se levantar com fé em Jesus convertido e tenha tempo, Senhor, de se batizar para a glória do Teu nome e tenha tempo também de participar da Santa Ceia, que é a sua segunda ordenança, que é o seu segundo sacramento orientado na Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e o Senhor te dê a paz. Aquele que é justo e fiel para nos manter santos e imaculados diante da sua glória é Jesus Cristo, nosso Senhor, é Jesus Cristo, nosso Salvador. A Ele sim, seja dada a honra, a glória e o louvor, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Ovelha querida e amada, não se esqueça, Jesus te ama e pastor Ocemar Almeida também.